Palavra, direção, família, prosperidade, sabedoria, aconselhamento, motivação e ativação você encontra aqui, todas as terças, às 7 da manhã. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Oh, oh. Bom dia, pessoal, bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui com vocês, trazendo uma palavra para abençoar sua vida, abençoar a sua semana, abençoar aí os seus contatos. Então eu já te peço para deixar o like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário e encaminhar para o máximo de pessoas que você puder. Você vai ouvir essa palavra, ela vai falar ao seu coração e certamente você vai se lembrar de alguém. Então não deixe de encaminhar esse vídeo para essa pessoa. Essa semana nós vamos falar sobre controle. Eu fiz uma pesquisa esses dias no meu Instagram perguntando se nós temos o controle sobre as coisas. Sobre algumas, sobre nada, sobre tudo. E essa enquete, algumas pessoas responderam que não temos o controle sobre nada, e algumas responderam que sim, temos controle sobre algumas coisas. E por que eu vim falar sobre controle? Porque eu tenho ouvido as pessoas sempre querendo controlar todas as coisas. Nós queremos controlar o tempo, nós queremos controlar as pessoas, nós queremos controlar as situações, nós queremos controlar as respostas. Muitas vezes quando você se pega pensando em um diálogo com alguém, você já elabora ali a resposta que a pessoa vai te dar, porque você está controlando até mesmo aquilo que você vai perguntar e aquilo que você vai ter de volta. Nós queremos controlar o jeito como as pessoas são. Nós fazemos algo e esperamos que volte algo que a gente mesmo projetou, que a gente mesmo imaginou. Então a gente quer ter o controle sobre as pessoas. Nós queremos ter controle sobre tudo que está acontecendo na nossa vida e ao redor de nós. E isso tem gerado uma certa ansiedade, uma preocupação exagerada, porque quando eu não consigo controlar, quando eu não consigo estar sob o domínio, eu me torno uma pessoa ansiosa, eu me torno uma pessoa preocupada, porque como eu não consigo controlar essa situação, como eu não consigo estar sob algo que eu já planejei, que eu já projetei e que deveria ser assim. E isso vem gerado, então, uma preocupação exagerada. Eu digo que nós passamos por um processo pandêmico, uma pandemia, onde ela provou que nada está no nosso controle. Porque todos os planos que você tinha, todos os projetos que você tinha, de uma certa forma tiveram que esperar, tiveram que aguardar, tiveram que ser reprogramados, replanejados, tiveram que talvez ser cancelados. Quantos lugares que nós vimos que fechou, que faliu, que deixou de existir, ou que foi criado de uma nova maneira. Nós vimos que tantas coisas foram repaginadas, recriadas. E nós percebemos que nada estava sob o nosso controle. Porque nós não conseguíamos saber nem mesmo o que era o vírus, como pegava de fato o vírus, como se proteger desse vírus, como a nossa vida ficou tão sem controle algum. Você não sabia se você ia viver, se você ia morrer, se você contraindo essa doença, se você ficaria bem, como estariam os seus familiares. Quando a gente recebia a notícia que alguém testou positivo, já gerava pânico em nós, porque nós não tínhamos o controle. E a pandemia provou que nós não temos o controle. Você pode ser a pessoa mais programada, mais planejada, mais organizada da sua vida. Determinadas situações vão roubar o controle da sua mão. E você precisa entender isso e saber lidar com isso. Porque muitas vezes quando a gente não entende, não sabe resolver isso, nós criamos em nós um coração acelerado, preocupado, ansioso, porque nós não estamos controlando. Você pode ter o dinheiro que for, mas quando a doença chega na vida de alguém da sua família, se é a hora dessa pessoa partir, não há tratamento, não há dinheiro, não há remédio, não há nada que possa impedir isso. A vida não está na nossa mão, a vida não está no nosso controle. Talvez algumas coisas que nós podemos controlar, como algumas pessoas disseram, que sim, algumas coisas nós podemos controlar. É você saber se planejar, é você saber ser uma pessoa centrada, buscar ajuda para tratar os seus sentimentos, as suas emoções, você ter uma vida espiritualmente
com a presença do Espírito Santo, uma vida perante Deus. Isso vai te ajudar em alguns momentos a ter controle. A Bíblia fala sobre o domínio próprio. Domínio próprio é eu dominar a mim mesma, é eu controlar as minhas emoções, eu saber calar, eu saber silenciar, eu saber a hora certa de falar e o que falar. Essas coisas talvez a gente ainda tenha um pouco de controle, mas certamente quando acontecem situações que fogem do nosso controle, muitas vezes até os nossos sentimentos tão bem controlados perdem as rédeas. Muitas vezes até as nossas finanças tão guardadinhas ali por uma emergência, muitas vezes elas deixam de existir. Então, por mais controlado que você seja, por mais planejado que você seja, e eu não estou aqui para te inspirar a não controlar, a não se planejar, a não se organizar. Ao contrário, se planeje, se organize exatamente para que na hora da turbulência, na hora das aflições, se talvez uma coisa ou outra precisar sair do eixo, não vai ser tudo que vai ser desmoronado. Então, aprenda a confiar em Deus. Esse é o único controle que nós precisamos ter. Confiar em Deus. Em Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Você pode ficar aqui pensando, meu Deus, eu quero viver, 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 e de repente, se chega a sua hora de morte, você pode acrescentar uma hora de vida sequer? Às vezes eu falo, né, eu queria ter um dia com a minha mãe. A minha mãe já partiu, minha mãe já foi. Às vezes eu falo, eu queria ter um dia com a minha mãe. Eu posso acrescentar esse dia? Não, isso não está no meu controle. E tantas outras coisas que eu entendi que não estão no meu controle. Então pare de se preocupar com as coisas que não estão na sua mão, não estão sob o seu domínio, sob o seu comando. Deus rege a terra, Deus sabe todas as coisas que acontecem na terra, é Ele que dá para nós o ar que respiramos. Eu não consigo controlar esse ar que eu recebo diariamente como um dom gratuito que é a vida. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele que faz acontecer na nossa vida. E quando nós confiamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, nada foge da vontade de Deus, nada foge dos planos de Deus, nada foge daquilo que Deus tem para minha vida e para sua vida. Então eu te falo neste dia, nessa hora, descansa no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, entrega o controle nas mãos de Deus. Pare de querer controlar, pare de querer dominar, pare de querer mudar o seu casamento, pare de querer mudar o seu cônjuge, pare de querer controlar a empresa onde você trabalha, controlar as pessoas que estão com você, pare de querer controlar o mundo, controlar os seus filhos, dominar a todos com a sua força, com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua braveza, muitas vezes criando um cenário de briga, de intriga, mas coloque o controle de todas essas situações nas mãos de Deus. Você precisa ver transformação na sua casa, peça ao Senhor. Você precisa ver transformação na sua vida, peça ao Senhor. Se a sua vida profissional precisa ser alavancada, transformada, precisa existir algo da parte que você às vezes fica tentando fazer e não está acontecendo, coloque esse controle nas mãos de Deus. Aonde vou morar, o que vou fazer, o que vou estudar, o que vou comprar, o que vou investir, o que vou ajustar, coloque tudo nas mãos de Deus, entregue o controle nas mãos de Deus e larga essa vida de ansiedade e preocupação. Muitas vezes as pessoas dentro da sua casa estão morrendo, estão sendo sucumbidas porque você só está querendo controlar a tudo e a todos e você não dá a liberdade de Deus mudar os cenários, de Deus fazer a parte que cabe a Ele e não cabe a você. Confie no Senhor, entregue ao Senhor. Aqui em Mateus 6, do 25 ao 34, eu chamo do remédio para a ansiedade. Depois você leia esses trechos. Mateus 6, do versículo 25 ao 34, é o remédio para a ansiedade. Que Deus possa curar a sua ansiedade, que Deus possa curar essa vontade de dominar e de controlar todas as coisas. Porque quando você confiar no Senhor, quando você descansar no Senhor, você vai conseguir entregar o controle nas mãos do Senhor. E quando Deus estiver no controle da sua vida, da sua casa, da sua saúde, da sua vida profissional, dos seus filhos, do seu ministério, do seu chamado, de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem, você vai conseguir descansar em Deus. Você vai conseguir ter paz no seu coração, porque tudo que vem de Deus traz paz. Se você tem vivido um cenário que tem sido roubada a sua paz, certamente não é Deus que tem colocado isso no seu coração. Certamente não é Deus que tem colocado essa preocupação exagerada no seu coração. O que vem de Deus traz paz. Entregue o controle nas mãos de Deus e descanse nele. Um beijo da Clau. Continua sendo Deus. Oh.